Bom dia. Vamos iniciar nossa meditação na Palavra de Deus. Vamos aprender mais, como todo dia, pela manhã nós fazemos. Conhecer mais da Palavra de Deus, porque nós só podemos praticar o que nós conhecemos. A Palavra de Deus é luz. A própria palavra é Jesus. Jesus é o Verbo, é luz. E onde há falta de entendimento, há desconhecimento, há trevas. Então nós vamos trazendo a luz para que possamos enxergar com clareza. Hoje nós vamos meditar em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Havendo passado estes acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72, e os enviou de dois em dois diante dele a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. Jesus antes já tinha enviado os 12. Agora ele envia 72 discípulos para irem por todas as cidades onde ele haveria de ir. Porque nós temos que entender que Jesus ele não enviou os discípulos a qualquer lugar, a qualquer região, não vão pregar em qualquer lugar, não. Ele enviou aonde ele iria. A palavra do Senhor foi enviada, os discípulos foi enviado para preparar as pessoas para receber o Senhor Jesus, para receber a verdade, para receber o conhecimento. Eles foram simplesmente fazer a preparação. Antes de Jesus vir, tem que ter a preparação. João Batista veio aqui, foi aquele que veio para preparar o caminho do Senhor. Antes de Jesus vir, veio João Batista. E Jesus aqui, antes de ir à cidade, ele enviou discípulos. E então aqui, só desta vez aqui, nós podemos entender que se cada um desses discípulos foram a pelo menos 2 cidades, foram aqui, podemos falar em 72 cidades. Porque Jesus mandou de 2 em 2. Então, houve a preparação. Então, quando nós vamos a algum lugar, nós temos que estar preparados, sabendo que Jesus vai passar ali. Nós simplesmente vamos aonde que Jesus vai passar, aonde que Jesus quer vir. E hoje nós encontramos Jesus na palavra, no verbo. A nossa função é ir para levar Jesus. Então, havendo esses passados acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72, enviou de dois em dois diante dele a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. E lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazer a colheita. Felizmente, ainda é uma verdade. Eu estava ainda hoje meditando ali no livro de Atos, no capítulo 8, quando Filipe foi enviado a um alto oficial etíope. Ele foi enviado a uma cidade, a uma região deserta, mas naquele deserto o oficial iria passar por aquele caminho. Deus o enviou ali, naquele deserto, para falar com uma pessoa. Para este oficial. E graças a essa obediência de Filipe, a Etiópia veio a conhecer o Evangelho. Nós às vezes temos uma série de preocupações de fazer do nosso jeito e esquecemos de agir de acordo com a palavra de Deus. Jesus está dizendo que a seara é grande, muitos precisam ouvir o Evangelho, muitos querem ouvir o Evangelho. Mas nós não queremos pregar, nós não queremos ensinar. Nós, para fazermos o trabalho que é nossa obrigação fazer, nós exigimos coisas, apresentamos desculpas.
Nós não poderíamos ter nenhuma preocupação de ir pregar para uma pessoa, para 10, para 100, para 1000. Nós não teríamos que ter preocupação se estamos pregando somente para uma família ou para várias. Mas infelizmente existe uma preocupação, e vemos isso, onde as pessoas falam isso. Nós vemos isso nas congregações, pessoas que se dizem missionários, evangelistas, abrirem a boca e dizer, não, Deus vai me enviar multidões. Existem as revelações, as profecias falsas, mentirosas, onde constantemente você vê a repetição exatamente dessa frase, Deus está te enviando as multidões. Deus pode nos enviar uma pessoa somente. Às vezes podemos viver toda a nossa vida para evangelizar uma só pessoa, mas em compensação a esta uma só pessoa evangelizará milhões. Filipe evangelizou um oficial etíope, e esse oficial evangelizou um país, e quantos mais? Nós somos enviados, a seara é grande, mas falta. Está faltando. Nós estamos transformando o evangelho, como eu sempre falo, em um clube fechado. Nós nos julgamos superiores, melhores do que Jesus. As pessoas não aprendem porque a função nossa não é brigar, condenar, mas ensinar. É ensinar o evangelho, preparar para que as pessoas possam receber Jesus. As pessoas não têm recebido Jesus, não conhecem o Senhor, porque nós não apresentamos, nós não preparamos o caminho para ele vir, nós não preparamos o terreno, nós não somos preparadores. Nós temos que preparar. Jesus está voltando, Jesus está retornando, a nossa função é estar preparando tudo e nós não estamos fazendo nada disso. Jesus, por 2 vezes, nós vemos isso no evangelho dele, ele enviou a primeira vez 12, depois enviou 72 pessoas por lugares onde ele ia. Ele enviou para pregar o evangelho, pregar que o reino de Deus vai chegar. Ele enviou para expulsar demônios, curar enfermos, sarar, libertar, curar. Nós não estamos fazendo isso. São muitos que se dizem pastores, mas que gostam de ficar refugiados dentro de um templo, dentro de uma congregação. E não faz nada pelo semelhante. Às vezes o fato de nós irmos a um hospital, a uma prisão, a rua, em qualquer lugar, pregarmos para uma pessoa, é uma pregação para milhares. Mas o problema é que existe muitos preocupados em ser alguém diante dos homens, que é uma grande igreja, uma grande congregação, quer pregar para várias pessoas. Quer pregar para multidões nas praças, mas muitas dessas pregações que são para milhares de pessoas, não sai ninguém convertido, ninguém não aprende. Enquanto nós podemos pregar para uma e produzir muito mais. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai por o Senhor da plantação que mande obreiros para fazer a colheita. Portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. Não leve bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Jesus nos enviou, falou, escuta, você não leva nada, não leva bagagem, não. Simplesmente vai. Vai pregar o evangelho, vai preparar o caminho. Mas, ao contrário dos discípulos de Jesus, desses discípulos, os que se dizem discípulos hoje, querem ir. Mas preferencialmente, eles estão querendo ir de avião ou avião particular, jatinhos particulares, ou primeira classe. Querem hotéis 5 estrelas, querem um cachê. Isso, cachê. Não é oferta não, cachê alto. Querem conforto, querem tratamento de celebridade de estrela. Querem um grande teatro, um grande local. Querem toda uma preparação para que
o artista, a celebridade cheia. Carros de luxo. Não é isso que Jesus mandou. Jesus nos enviou, vai e pregue. Vai e ensina. Não é para levar nada. Porque Jesus garante a nossa manutenção. A nossa sobrevivência. Quem é do Senhor? O Senhor cuida dos seus. O Evangelho não é negócio. O Evangelho não é uma empresa como é tratado hoje em dia. Como nós vemos aí a maioria de congregações, de denominações, de pregadores, transformar o Evangelho numa fonte de renda. Administrar a igreja, administrar templo como uma grande empresa. Jesus nos mandou ensinar a pregar o Evangelho. Nos mandou curar enfermo. Nos mandou expulsar demônio, libertar. É o que nós não fazemos. Nós criamos situações para ir. Nós vemos pessoas que se dizem missionários, querem pregar a palavra, mas querem viajar. Ah, não, querem ir para a África, para a Europa, para lugar. Ou seja, querem fazer turismo às custas dos outros. Essa é a realidade. Enquanto no seu bairro, na sua cidade, no seu meio, ninguém não conhece como vão. Você tem vizinhos, tem parentes, tem amigos ali no meio, pessoas precisando, às vezes, com sede, querendo conhecer o Senhor, querendo viver o Evangelho. E não fazem. Pessoas ao nosso lado na rua. E nós não paramos para pregar, para dar atenção, para falar de Cristo, falar do amor de Cristo. Nós não dizemos que para não informar que Cristo está voltando. Nós queremos ir para longe. Querendo de grandes tempos. As pessoas gostam de estar em um altar, em um culto, pregando ali para várias pessoas, mas não gostam de parar para pregar para uma na rua. Ou falar, acha que é perder tempo, ficar 1, 2 horas com alguém falando sobre a Bíblia, ensinando. Isso não é o ídolo do Senhor, não. Isso aí é o ídolo humano, carnal. É o ídolo mercantilizado. É o ídolo financeiro. É o ídolo mentiroso. O ídolo do Senhor não é este. O ídolo do Senhor é este aqui, onde ele diz, portanto, ide. Versículo 13 de Lucas 10. Eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. De paz. Nós vamos preparados para enfrentarmos as adversidades. Nós somos de paz, nós somos em paz. Nós somos preparados para receber as perseguições. Mas nós vamos para preparar o caminho do Senhor. Para dar exemplo, porque Jesus vai vir. Nós somos preparadores do caminho. Essa é a nossa função. Não quer dizer que nós somos, que muitos dizem, mas não somos. Então esse é o ídolo do Senhor. O que mais que ele diz? Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Vai fazer a missão, é missão. E o Evangelho, o ensino do Evangelho é missão. É pregar a palavra. As pessoas estão mudando isso, estão transformando isso de outra maneira. Para ir a algum lugar, as pessoas estão fazendo reuniões, ajuntamentos. E mesmo assim não faz o trabalho que não deveria fazer. As pessoas estão indo para outra cidade, outro estado, mas a passeio. O fato de parar em uma cidade, em uma praça qualquer, uma igreja, e lá levar uma mensagenzinha mentirosa, uma mensagenzinha de hipocrisia, de engano, que você, mensagem contrária para Deus, levar uma mensagem de trazer emoção para o povo. Não é evangelho, não. Jesus nos ensina a pregar o evangelho do arrependimento, da transformação, da mudança, da cura.
É nossa função. A nossa função não é ir para as cidades para buscar dinheiro, não. A nossa função não é desfrutar de lixo, não, de luxo. Não. Se nós vamos como um cordeiro diante de lobos, mas na verdade nós estamos indo como lobos diante de cordeiro. É uma vergonha, mas essa que é a palavra verdadeira. Lobos, nós vamos como lobo, eles são cordeiro. Está tendo essa inversão. Nós gostamos de chegar como todos os poderosos, como dono da verdade. Queremos chegar com toda a autoridade. Exigimos isto, exigimos aquilo. Isso não é evangelho. Falamos que vamos a esse ou aquele lugar, nós não visitamos os desmerecidos, os pobres, coitados, aqueles que estão lá numa cabana, desprovidos de qualquer coisa, nós não vamos. Sendo que esse deveria ter merecido mais a nossa atenção. O Senhor não nos enviou para ganhar nada, não, nos enviou para pregar o Evangelho. Não levei bolsa, nem mochila, de viagem, nem sandália, e a ninguém saudei longamente pelo caminho. Assim que entrares numa casa, dizei em primeiro lugar, paz seja para esta casa. Esse é o cumprimento que o Senhor nos mandou. É primeiro cumprimentar, levar a paz. Nós não estamos levando a paz a lugar algum. Nós estamos levando a paz por onde nós passamos. Nós estamos levando a paz nas nossas casas, nos nossos parentes, nossa família. Nas nossas casas não está tendo paz. Essa é a verdade. Falta paz nas nossas casas. Por tal motivo não podemos levar paz. Temos vergonha quando encontramos pessoas que se dizem missionário, evangelista, agindo totalmente contrário. Em vez de preparar o caminho para o Senhor vir, eles colocam obstáculo, impedimento, para que as pessoas se preparem para receber. Eles pregam contra Jesus, eles pregam contra a cruz de Cristo. Se morar ali o Filho da Paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vós. Permanecer naquele domicílio, comer e beber que for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. O Senhor nos manda, não é para hotéis 5 estrelas, não. Não é para os chalés, não. Não é exigir uma mansão. Quando nós vamos para cá. Aonde o Senhor nos enviar. A casa que for, não importa se é uma casa humilde ou não. O que nos servir. Ali devemos alimentar. E ali permanecer. Não podemos, como os muitos querem, por ter um gosto refinado, só comerem determinado alimento ou criticar. Eu não vou comer porque a casa não é asseada, não é isto, não é aquilo. Bom, já vimos tanto isso. Para nós chegarmos, colocar, nós nos alimentamos, nós ensinamos a palavra do Senhor. Ah, mas é uma casa humilde, eles estão nos alimentando, é pouco, eu tenho mais. Amado, quando o Senhor nos envia, nós estamos na casa de alguém, nós estamos levando o Evangelho, a pessoa está nos alimentando ali naquele dia, quando nós estamos na casa dela, o Senhor cuidará e multiplicará, como nós temos vários exemplos, com Elias, com vários outros profetas da Bíblia. Isso estará sendo abençoado. Nós estamos levando a palavra, nós estamos levando Jesus e ela estará recebendo a bênção do Senhor. Porque o Evangelho é Jesus. O Evangelho não é riqueza. O Evangelho não é luxo. Não é conforto.
As pessoas querem ir para regiões áridas, regiões quentes, mas querem, se for de carro, querem um bom carro, com ar-condicionado, ficar em hotéis, um bom hotéis com ar-condicionado, um bom alimento. E claro, tem que ter uma boa oferta. No Evangelho não foi assim que Jesus nos mandou. Esse ensinamento que está na Bíblia é exatamente Jesus mostrando como é que nós devemos ir. Como é que nós devemos ensinar o Evangelho. Quais são as qualificações. O que nós devemos praticar está aqui. O Evangelho de Jesus Cristo é simples. Me levar a paz. Nas casas que nós fomos, nós temos que levar a paz. Será que estão levando? Será que temos a preocupação de chegar em um lar, em uma casa, em uma família, levar a paz? Falar do Senhor, levar o Evangelho? Essa mentira, essa palhaçada de estar indo para falar de uma denominação. Isso é lixo. Temos que falar de Jesus. É de Jesus que temos que falar, não é de denominação, não. Não é de tempo, não é de desta ou daquela congregação, não. Temos que falar de Jesus, ensinar o verbo. Não tem que ter preocupação de estar amealhando, trazendo gente para a nossa congregação, não. Temos que ter preocupação de levar pessoas a Jesus. Nós temos que preparar o caminho. É isso que nós temos que fazer. Ide. Vamos como estamos. O Senhor mandou, nós vamos. Mas nós não queremos isso. Exigimos uma série de coisas. Exigimos garantia, não. Eu vou ter família, minha família tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter um plano de saúde. Eu tenho que me preocupar com a minha aposentadoria. Isso é falta de fé. Quem tem fé, crê no Senhor, sabe que até no último momento, no último suspiro de vida, o Senhor manterá. Eu não consigo entender bem o porquê que pastores, ou porquê que pessoas que se servem de Deus tem que ter plano de saúde, tem que ter um plano de aposentadoria, tem que ter pecúlio, tem que ter uma série de coisas. Isso é falta de fé, isso é não confiar no Senhor. Se confiasse não seria assim, seria diferente. As pessoas têm que aprenderem a viver o Evangelho do Senhor. Isto que é necessário. Isto que é preciso. Quando entrar em uma cidade ali, for bem recebido, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Curai os doentes que venham na cidade e proclamai o reino de Deus está à vossa disposição. For um lugar, não temos que exigir nada, não. Se estivermos em algum lugar, aonde quer que seja, o que colocar diante de nós, devemos nos alimentar. Devemos ter. Mas vamos proclamar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho, vamos ensinar o Evangelho. É isso que é necessário. É isso que é preciso. Não mudar as coisas como tem se mudado. Recebeu, ficamos ali. Expulsamos demônios. Curamos enfermos. As pessoas estão enfermas, não são curadas, porque hoje nós não temos discípulos de Jesus quase. Temos profissionais andando por aí. Pregadores profissionais. Não temos pessoas que vão em nome de Jesus.
Tem pessoas que se dizem conferencistas. Gostam de viajar pelo país aí com preço X ou Y. Temos profissionais. Mas a nossa função é onde nós chegarmos, pregarmos o Evangelho. A nossa função é expulsar demônios. Ah, pastor, é difícil, não é difícil. Nós estamos em nome de Jesus, nenhum demônio nos resiste. Se nós estamos em nome de Jesus, qualquer enfermidade será curada. Porque Jesus deixou bem claro que nós estamos curados pelas feridas de Jesus. Então basta nós praticar, basta nós fazer o que Ele nos manda. Pregar o reino, mostrar o reino de Deus, falar que o reino de Deus chegou. E essa foi a pregação. Jesus começou assim. No entanto, quando entrar na cidade e não for bem recebido, sai por as suas ruas e exclamai a todos: até a poeira da vossa cidade que se nos pegou a sandália, sacudimos contra vós outros. Apesar disso, saber que o reino de Deus está próximo. Fomos a algum lugar, pregamos, levamos a mensagem, mas não fomos mal recebidos. Viramos as costas e saímos dali. É de uma casa, saímos daquela casa. É de uma rua, saímos. É alguém que nós paramos para falar uma mensagem na rua, não aceitou, nos rejeitou, nós saímos, não insistimos, mas dizemos nessa voz, você fica sabendo que Jesus está voltando. O reino está chegando. Também não podemos ser como algumas pessoas que são insistentes. Querem obrigar as pessoas a aceitarem o Evangelho, obrigar as pessoas a aceitar Jesus. Deus fala que não é por força nem por violência. Então essa insistência não é bíblica. Conhecemos pessoas que ficam insistindo durante tempo. As pessoas não querem ouvir, mas insistem, quer obrigar praticamente a abrir a mente das pessoas, fazendo aceitar a sua verdade. Isso é contra a palavra de Deus. Se não nos receberem numa casa, numa cidade, numa região ou uma pessoa, agradecendo, dizendo: saiba que Jesus está voltando, que o reino está chegando, e vamos embora. E seguimos. Mas outros nos receberam, nós entramos, nós sentamos, nós falamos, nós pregamos o Evangelho, nós ensinamos. É isto que é a nossa função, é isto que é essa verdade, é isto que é praticar o ídolo do Senhor. É isso. Não podemos mudar, porque quando nós estamos mudando de uma outra maneira, queremos obrigar as pessoas a aceitarem o Evangelho, queremos pregar desta ou daquela maneira, queremos frequentar assim, queremos exigir isso ou aquilo para nós. Isso não é Evangelho. É qualquer coisa. Qualquer coisa. Menos o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é pregado naturalmente, é coisa simples. As coisas do Senhor são simples. Essa sofisticação, um luxo, uma verborragia, enfim, aquilo que essa sofisticação não tem nada a ver com o Senhor. É simplicidade. Os acúmulos não é do Senhor. São pessoas simples. Somos evangelistas, somos discípulos de Jesus. E não falamos de nós, não estamos falando nada de nós, não estamos nada, não falamos do Senhor, falamos de Jesus. Porque a nossa função é preparar o caminho. É preparar que a pessoa de Jesus está voltando. É preparar o retorno dele. E não forçar a barra. Não forçar a barra. E o que nós recebemos de graça, nós devemos entregar de graça. Não existe justificativa para o que se fala hoje que é evangelismo, onde cantores, não estou falando pessoal de louvor não, isso não é louvor,
Isso é profissional do canto. Viajando por aí para cidades, cobrando fortunas. E às vezes ele dando pé, por exemplo, como desonesto, com tanto pregadores como cantores, fazendo acordos com prefeituras ou com outros, superfaturando. É exatamente isso. É isso que tem acontecido. Dizem-se cristãos, dizem que vão pregar o evangelho, mas eles estão superfaturando exatamente para dividir. Vergonha. Esses profissionais. A vergonha porque citam o nome do Senhor. Isso não é o ídolo do Senhor. Jesus era o homem do povo. Eu estava no meio do povo. E nós vamos no meio do povo. Pastor e ovelha andam juntos. Pastor tem que ter cheiro, odor de ovelha. O que não tem odor de ovelha é lobo. Nós vamos ficar separados, apartados, lugar alto, diferente, porque não somos ovelhas, somos lobo. O lobo não anuncia a volta de Jesus. Está preocupado somente em se alimentar. O lobo não leva alimento. Nós vamos ensinar o Evangelho. Levar duro e dizer, olha, Jesus está voltando. O reino chegado. E não temos outra preocupação. Porque o Senhor cuida do Senhor. E Ele tem mostrado isso. Ele tem nos ensinado isso. Temos que confiar, temos que ter fé. E temos que praticar o que Ele manda. Curar-nos, expulsar os demônios. Isso não é privilégio, é mandamento do Senhor. É mandamento. Até poeira da vossa cidade que pegou de sandália, sacudimos contra vós outros. Apesar disso, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Aqueles que rejeitam, que não aceitam a palavra verdadeira, serão severamente punidos. E Jesus está dizendo que aqueles que foram destruídos lá em Sodoma e Gomorra pelos pecados terão castigo menores do que esses que rejeitam hoje Jesus Cristo. E tem muitos rejeitando. Tem muitos que rejeitam por desconhecimento, outros por ganância. Tem de tudo. Mas nós temos que ter o Evangelho. Nós temos que aprender a levar o Evangelho, ensinar de forma simples, saber que a nossa função nada mais é do que preparar o caminho do Senhor. Somos preparadores do caminho do Senhor. Não preparamos o nosso caminho, não preparamos nada para a nossa denominação, não preparamos nada para nós, mas para o Senhor. Preparamos o caminho do Senhor. Ide, foi o que Jesus disse. Não nos deu condições para nós exigirmos isso ou aquilo. Está na palavra dele, nós lemos, nós meditamos. Vamos entender o Evangelho, vamos praticar. Não vamos mudar, não vamos tirar texto do contexto, não vamos pegar versículo aleatório para enganar ou para sermos enganados. Nós vamos padecer por toda a eternidade. Todo o tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Um bom dia.